do caminho, mas temos que ir para a frente, amém? Ir à frente, né? Confiando no Senhor, nele confiando a cada dia, amém? Nele confiando, porque Ele prometeu não nos deixar, não nos desamparar, amém? Graças a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a levar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a levar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a levar a cruz. Ele nos ajuda a levar a cruz. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? Devemos seguir ao Senhor, amém? Confiando nele, porque Ele é todo poderoso, amém? Há um caminho, há uma luz. Ele é a nossa salvação, amém. Glória a Deus. Tu és a nossa luz, Tu és a nossa salvação. Glórias a Ti, Senhor. Porque a Ti, Senhor, nós encontramos as palavras da vida eterna, Senhor. Tu és digno, Senhor. Digno és, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me recorrerei. Se ao Teu lado estou, segura em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás. Senhor, O céu
Aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Sim, Deus, esta é a nossa confiança que temos em ti, Senhor. Aleluia. Podemos confiar, Senhor. Aleluia. Aleluia. Confiamos, Senhor. Aleluia. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Nata, ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem dos céus. Vem, Jesus, vem depressa. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Canta conosco, vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Glórias a ti, Senhor. Podemos confiar em ti, Senhor. És o Senhor Todo-Poderoso. Podemos confiar em ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Podemos confiar És em o ti. Santo Deus. Aleluia. Estás entronizado no céu. Glória, glória, glória a ti, Senhor. Senhor da terra e do céu. Meu Salvador e Redentor. Honra e glória e poder. Aquele que está no trono. Santo, santo, tu és digno. Louvará o Filho de Deus. Jesus, tu és coroado de justiça e de paz.
Cordeiro de Deus, Senhor da terra e do céu, meu Salvador e Redentor, honra e glória e poder, aquele que está no trono, Santo, Santo, tu és Deus, louvor ao Filho de Deus, Jesus, tu és coroado de justiça e de paz. Glória, glória, aleluia. Louvor ao Filho de Deus. Canta Hosana com os anjos. Digno Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, digno Cordeiro de Deus. Amém. Aleluia, louvamos o teu nome, Senhor. Digno és, Senhor. Porque tu és digno, Senhor. Aleluia. Porque tu nos compraste com o teu precioso sangue, Senhor. Porque a tua palavra diz-nos, Senhor, que agora não mais há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam mais segundo a sua carne, segundo a sua própria vontade, mas estão fazendo a tua vontade, são dirigidos e guiados, Senhor, por si, pela sua palavra, pelo teu Espírito Santo, Senhor. Queremos pedir nesta hora, Senhor, meu Deus, por cada vida, por cada família aqui, Senhor, conosco, Senhor, nesta comunhão, Senhor, abençoa este lar, Senhor, toca estas vidas, proteja com a sua proteção espiritual e física. Oramos, Senhor, para que o Senhor traga ânimo, para que o Senhor traga alegria, para que o Senhor possa ungir, Senhor, com a sua bendita paz, cada vida, cada lar, Senhor, aqui representado. Deus, supra as suas necessidades. Oh, Deus, tu estás, Senhor, pois tu és o Deus que tudo pode, Senhor. Confiamos em ti, Senhor, e na tua palavra que é alimento para a nossa alma, Senhor, a qual nós vamos meditar agora, Senhor. Fala com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Graças a Deus, graças a Deus. Queridos irmãos, mais um domingo, dia 10 de maio, nós estamos louvando ao Senhor, adorando, cultuando aquele que é digno de toda a adoração, de todo o louvor, de toda a honra e de toda a glória. Amém? Momento da palavra. Vamos abrir agora a segunda epístola, a segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Segunda epístola, segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 8, a palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Estamos avançando mais 2 semanas, um pouco mais. Nós poderemos regressar às casas de oração, lembrar aos irmãos da nossa comunhão, que vai ser publicada uma pastoral com as instruções, tanto para o grupo fechado, Assembleia de Deus Trajoso, Cascais, Oeiras. Os irmãos fazem parte da missão também. Os irmãos, inscreva-se para receber essa pastoral com as indicações também para este novo normal, né? O novo normal. Nós iremos ter 3 cultos aqui em Trajoso, 3 cultos ao domingo. Em Oeiras também será uma desmultiplicação de 3 ou 4 cultos, e também em Valpaços também há uma desmultiplicação, mas, irmãos, depois iremos dar todas as instruções, tudo aquilo que é necessário. Amém? Até lá, estamos orando uns pelos outros, os horários vamos também informar depois
Amém? Graças a Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. A palavra fiel é esta. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos também com Ele, reinaremos. E se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, aí Ele permanece fiel e não pode negar-se a si mesmo. Amém? Graças a Deus. O título da minha mensagem nesta tarde é a palavra, o Evangelho não está de quarentena. Amém? A palavra não está presa. Amém? Estamos vivendo tempos, na verdade, estranhos. A maior parte de nós nunca presenciou nada disto, né? Sabemos que todas estas medidas drásticas de confinamento teve e continua a ter o objetivo do vírus que está espalhado pelo mundo não se propagar de uma mais depressa, a mais pessoas, na verdade, e que esta pandemia não seja alguma coisa destrutiva, completamente destrutiva. Estamos tendo bons resultados, sabemos que há, por exemplo, na Alemanha e outros lugares que já abriram o desconfinamento, houve casos recentes de aumento de contágio. Eu temo, irmãos, por isso todas as medidas são necessárias no regresso às igrejas, no regresso aos trabalhos, no regresso a todas as atividades. Temos que ter isto em mente. Há um inimigo invisível à solta, nós não o identificamos, mas ele está aí. É como o diabo, também invisível. Anda ao nosso redor, buscar a quem possa tragar. Assim é o coronavírus. Por isso, estas medidas foram aceitas e cumpridas também por nós como igreja. E desde o dia 13, o primeiro culto, dia 13 de março, nós temos estado a chegar até vós através da internet, através destes cultos não presenciais, mas que não são a mesma coisa, mas que não deixaram de ser também uma forma que Deus permitiu que neste tempo nós pudéssemos estar juntos para louvarmos a Deus, para aprendermos mais da sua palavra e para juntos também construirmos o seu reino, proclamarmos a sua palavra. Porquê? Porque a palavra de Deus não está de quarentena. Porque a palavra de Deus está viva. Ela é viva, ela é eficaz e ela é poderosa. É mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Amém? Esta palavra, podemos dizer que é extremamente contagiosa no bom sentido. É um santo contágio. Amém? Ela não destrói. A palavra, o Evangelho, ela traz cura. Amém? Interessante que diz que enviou a sua palavra e os curou. Jesus muitas vezes não conseguia ou não ia, na verdade não estava. Aliás, nós encontramos um pai procurando, na verdade, até um pai pedindo orações pelo seu filho, um régulo, e Jesus enviou uma palavra, e na mesma hora em que Jesus orou, ele mandou uma palavra de cura, o seu filho ficou curado. Vemos também o mesmo aconteceu, na verdade, com um criado de um romano, e por aí fora. Porquê? Porque a palavra de Deus não está condicionada a espaço, porque a palavra de Deus é poderosa, porque a palavra de Deus é viva. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Esta é uma palavra que traz vida e não morte. Louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra que, na verdade, ela constrói, ela transforma. Amém? Porque é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. Amém? Irmãos, o apóstolo Paulo entendeu e percebeu muito bem isso, né? No final da sua vida, quando ele escreve esta carta, Paulo estava preso, como a maioria sabe.
Paulo estava numa cela na prisão, acorrentado a soldado romano, amém? Esperando a sua hora, né? Podemos dizer que ele estava de quarentena, né? Ele estava à espera da sua hora de ser executado, né? E sabemos que isso veio acontecer. Mas ainda que ele estava em casa, ainda que ele estava preso, ainda que ele estava de quarentena, entre aspas, né? A palavra de Deus proclamada pelo servo do Senhor estava chegando mais longe e mais longe, até os criados, até na casa, no palácio de César. Amém? Deus estava transformando, Deus estava contagiando aquelas vidas. Deus, por quê? Porque a palavra foi enviada e a palavra nunca volta sem produzir o seu efeito. Amém? Paulo diz no verso 9, 2:9, ele diz: pelo que sofre trabalhos e até prisões como um malfeitor. Amém? Mas a palavra de Deus não está presa. Amém? Eu gosto desta palavra. Eu gosto desta frase. A palavra de Deus não está presa. Noutras traduções diz: a palavra de Deus não está acorrentada. A palavra de Deus não está algemada. Amém? Então, irmãos, esta é uma mensagem poderosa. Amém? E porque esta palavra é uma palavra verdadeiramente poderosa que está fazendo grandes efeitos, grandes vidas, muitas vidas estavam a ser alcançadas e transformadas pela palavra do Senhor. Amém? Irmãos, hoje e nestas últimas semanas, a palavra de Deus, irmãos, estes últimos, podemos dizer, 2 meses, e não só, porque já havia alguns lugares de confinamento antes de chegar a Portugal, mas podemos dizer, estes últimos 2 meses, né, a palavra de Deus, ela tem-se propagado de uma forma como nunca antes foi propagada neste mundo. Amém? É verdade, irmãos, a palavra de Deus tem chegado a muitas pessoas. E vai continuar, porque nós não vamos parar. Eu desafio-te a não ficares, na verdade, depois deste tempo, a não ficares parado, ainda que vamos continuar, vamos voltar a nos congregar, voltar a estarmos juntos, mas esta ação evangelística, esta ação, na verdade, da proclamação e do testemunho da palavra, testemunho daquilo que Deus fez na nossa vida, não pode ficar parado. Eu acredito que este foi um arranque. Este é somente um arranque para aquilo que Deus está fazendo. E acredito que Deus está visitando esta terra. Deus está visitando, amém, com a sua palavra. Deus está visitando com as suas testemunhas. Deus está visitando através da tua vida. Amém? Deus está falando. Deus está falando. E não é só o mal que fala, porque alguns dizem que é o coronavírus que está a falar. Não, não é o coronavírus que está a falar. Não, é a palavra de Deus. Está trazendo mais efeito. Está sendo levada mais longe. Louvado seja o nome do Senhor. E esta palavra é poderosa. Amém? Este mesmo apóstolo São Paulo, ele podia dizer numa carta anterior que ele enviou a Roma no capítulo 1, aos Romanos, no capítulo 1, e no versículo 6, Paulo diz o seguinte: eu quero que você possa atentar para estas palavras, amém? E fazer suas também. Diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, muitas pessoas hoje, amém, se estão voltando para Deus. Estão preocupadas com o futuro, estão preocupadas até com a sua vida, com a morte, inclusive. Né? Alguns nunca pensaram, na verdade, nesta questão a sério, na verdade, sobre a vida, sobre a morte. E estes tempos está tentado a refletir sobre a importância da vida e o cuidado, a preparação que todos nós devemos ter para a nossa partida, ou seja, para a eternidade. Hoje posso dizer com toda a certeza que este tem sido um tempo especial como que Deus deu à sua igreja. Eu acredito, irmãos, que esta tem sido uma grande oportunidade que Deus nos deu. Nós estávamos naquele rengue-rengue, como costuma dizer, né? Aqui do bom português de Portugal, né? Nós vínhamos ao culto 1 ou 2 ou 3 vezes por semana, íamos para o trabalho, voltávamos e andávamos aqui, era atividades, mas muito viradas para dentro, muito viradas para dentro.
né? Mas agora, irmãos, amém, aleluia, nós estamos a entrar em muitas portas que se têm aberto. Aberto como? As portas estão fechadas, elas se abriram pela internet, elas se abriram por estes meios de comunicação, eles se abriram pelas redes sociais e nós entramos nas suas casas. Eu hoje estou aí consigo na sua casa, não sou eu, é Deus que está consigo. Está a minha imagem, está a minha palavra, mas quem está a chegar aí verdadeiramente com poder, não sou eu, é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. E Ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Amém? Graças a Deus pelo poder do Evangelho. Graças a Deus por esta oportunidade. Em todas as coisas nós devemos ser gratos, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para o projeto, para o plano de Deus se cumprir. E muitas vidas estão sendo alcançadas, porque este foi o meio que Deus permitiu. Amém? Porque Deus permitiu para que tu ouvisses o Evangelho, que de outra maneira tinhas andado distraído. E Deus está falando contigo nestas últimas semanas. Deus tem despertado para te voltares para Ele. Deus tem despertado para lhe entregares a tua vida e ficares seguro nas mãos do Senhor. Eu sei, estou falando para muitos familiares de crentes que estão juntamente hoje, que não tinham coragem de ir a uma casa de oração, mas agora têm coragem de estar com a esposa, de estar com o pai ou com a mãe, estão lá, ou foram ver o link que o pai, a mãe ou o familiar estava a usar e estão vendo, e agora até às escondidas, mas estão vendo, e estão sendo tocados, porque Deus está usando este método, está usando esta situação de pandemia para falar e salvar a tua vida, porque Ele tem um plano para a tua vida, e eu quero te cumprimentar, eu quero te conhecer, eu não vou-te abraçar com cuidado, quando tiver mais possibilidade, tá vendo? Mas olha, aquela cotoveladinha santa eu quero te dar, eu estou a falar contigo, é contigo mesmo. Vamos lá dar aquela cotovelinha santa daqui mais umas semaninhas, está bem? À distância, põe aquela máscara, tu pões a tua e... Deus está tocando a tua vida. É hora de voltar para Deus. É hora de comprometer a nossa vida no altar de Deus e começar uma nova vida. O Senhor Jesus disse, apóstolo São Paulo, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Amém. Jesus, Ele mandou-nos, e esta manhã falei sobre isso, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, em que os discípulos estavam preocupados. Senhor, é agora que vais instituir o teu reino na terra? Sabe, muita gente hoje, e isto é uma... Eu sei que muitos de vós têm uma sensibilidade política. Eu sou partidário. Tenho as minhas convicções, mas eu quero que você pense uma coisa. Deus não nos chamou, neste momento, Deus não nos chamou, amém, para governarmos a terra. Ainda que, interessante Paulo dizer que devemos orar, no capítulo 2 ainda, de Timóteo, ele diz, capítulo 1, primeira epístola, capítulo 2, ele manda-nos orar por todos os homens, aqueles que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Amém? E mais, não só por isso, mas pela sua salvação. Porque Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É agora que vais instaurar o teu reino, agora é que vais colocar o teu governo aqui na terra, e Jesus falou que o tempo e as horas não estão agora reservados. Esse não é o assunto do momento. E eu acredito que o crente neste momento não deve estar preocupado em adquirir posições políticas no sentido de poder, de cargos. Não é essa a nossa função neste momento na terra, ainda que tenhamos a nossa opinião, mas maldito o homem que confia no homem. Mas vamos passar à frente. Mas o que ele quer, o que ele deseja, que nós possamos estar comprometidos, não é com governar a terra, nem países, nem câmaras municipais. O que ele quer, está escrito no capítulo 1, verso 8. Quer que tu possas ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, para cumprir a sua obra. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra.
Neste momento, o Senhor Jesus disse, amém, aos seus discípulos, o meu reino já está entre vós. Não é um reino político, é um reino espiritual. Estamos neste momento trabalhando para o reino espiritual e não estamos preocupados com a política, ainda que exercemos o nosso dever cívico. Na verdade, não somos pessoas que se abstêm das suas responsabilidades, na verdade, para com a sua nação, para com os seus governantes. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César ou vice-versa. Amém? Então, o que nós estamos aqui nesta tarde falando, e este é o grande compromisso, é levar a palavra de Deus, porque é a palavra que transforma. A palavra de Deus, amém? Ela é mais contagiosa do que o coronavírus. Amém? A diferença é que o Evangelho não mata, mas transforma vidas. Não faz a pessoa ficar doente, faz a pessoa ficar liberta, com paz interior. Amém? Irmãos, de qualquer prisão, de qualquer vício, o Senhor tem poder para te libertar. Na leitura da palavra, clama ao Senhor também em oração. Tens um vício, alguma situação, o Senhor diz, clama a mim e eu te ouvirei e responderei e anunciar-te-ei. O Senhor vai mostrar o seu plano para a tua vida. O Senhor diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Lembra-te, o Evangelho não está de quarentena. Eu quero desafiar a igreja a partilhar esta palavra poderosa com todos à sua volta. Amém? Partilha a palavra do Senhor. Partilha o testemunho do Evangelho. Amém? Irmãos, porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, para ser salvo. Para alguém ser salvo tem que crer. A pessoa tem que ter consciência. A pessoa tem que fazer uma decisão própria. Ninguém nasce cristão. Nascemos num país ou no hemisfério com uma cultura, infelizmente, cada vez menos, né? Cada vez menos, uma cultura cristã, né? Alguns nasceram em famílias cristãs, em famílias comprometidas com o Evangelho, mas nascer numa família comprometida com o Evangelho não faz de nós cristãos, né? Podemos receber bons ensinos, mas é uma decisão própria. Quem crer e for batizado será salvo. Não é quem for batizado sem crer que é salvo. Se nós vermos, e tem sido feito descobertas arqueológicas ainda aqui em Portugal, ainda em Mértola também recentemente, de batistérios da igreja, podemos chamar da igreja primitiva, os primeiros séculos, em que era feito biblicamente o batismo por imersão em adulto, né? Depois, não é aqui o assunto, mas mais tarde a coisa para relativar um bocadinho, começaram a fazer uma piazinha, só um bocadinho de água na cabeça, simbolicamente, mas o batismo bíblico, e na verdade fala-nos de morte, sepultamento e ressurreição. Esta ação do batismo, na verdade, é um ato simbólico, sem dúvida que sim, mas também é um ato de obediência. Mas mais do que obedecer para um ritual, primeiro é necessário crer que Jesus Cristo é Senhor, que Ele é Salvador, que Ele morreu pelos teus pecados e que tu és um pecador que precisas do seu perdão que Ele conquistou para ti na cruz do Calvário. Amém? Então, ninguém pode crer numa coisa que não ouviu. Está a ouvir, minha querida irmã, meu irmão? Ninguém pode acreditar, ninguém pode crer numa coisa que não viu, né? Diz que o Evangelho, diz que a palavra hoje é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, como igreja, nós somos chamados a, primeiramente, orar pelas pessoas à nossa volta, porque nós devemos estar importados com aqueles que estão à nossa volta. Amém? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Vamos ler ainda. Na 1 Timóteo capítulo 1. Perdão, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Assim é que é. Eu já citei este versículo. Mas só para que você possa ficar mais consciente da vontade do Senhor. Admoeste-te antes de tudo. Paulo fala para Timóteo,
para levar, que estava pastoreando na altura a igreja na cidade de Éfeso, né? E ele dá-lhe esta instrução: admoeste-te antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Versículo 2. Pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, nada de corrupção governamental, né? Orar para que os governos possam governar sem corrupção, né? Verso 3, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Verso 4, agora veja a vontade do Senhor bem clara e expressa aqui, neste versículo. Que quer que todos, sublinho todos, homens no sentido, todas as pessoas, homem e mulher, todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E que verdade é essa? Verso 5. Porque há um só Deus, esta é a grande verdade. E um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Deus que se fez homem. O qual, Jesus, se deu a si mesmo em preço de redenção para todos, por todos. Amém? Ele se entregou, não foi só por uns quantos. Ele pagou o preço por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Irmãos, como igreja, nós devemos importar, e temos este compromisso, importar com as pessoas que estão à nossa volta. Por isso, somos chamados a orar por todos, sem exceção. E por isso, nós devemos partilhar o Evangelho com todas as pessoas. O mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 10 aos Romanos, um texto bem conhecido, versículo 8, diz-nos assim: mas que diz? É uma pergunta. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. A verdade liberta. Em primeiro lugar, é preciso crer. Amém? Crer em Jesus. A verdade que liberta. Amém? O Evangelho que liberta. Verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora no verso 14. Tem aqui uma pergunta para a nossa reflexão e para a nossa ação hoje, agora, nestes tempos em que estamos vivendo. Como, pois, invocarão, para ser salvo, basta invocar o nome de Jesus Cristo, reconhecendo como Senhor e Salvador. Paulo pergunta, como, pois, invocarão, como, pois, vão crer naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Igreja, meu irmão, minha irmã, esta é a tua e a minha responsabilidade. Ninguém pode crer no Evangelho que nunca ouviu. É verdade que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas se a pessoa nunca ouviu, não pode crer. Então, igreja, precisamos partilhar o Evangelho com todas as pessoas, porque Deus quer que todos se salvem, que todos possam conhecer Jesus, o único mediador
entre Deus e os homens. O caminho, a verdade e a vida. E ele próprio declarou: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muitas religiões se levantam, mas Jesus continua a ser exclusivamente o único caminho para Deus. O caminho, a verdade e a vida. O único mediador entre Deus e os homens. Mas Ele conta com a nossa cooperação na proclamação das boas novas do Evangelho. Porque o Evangelho não está de quarentena. Ele está, aleluia, é uma palavra viva, é uma palavra que transforma, mas tem que ser anunciada. Nós estamos anunciando. Ajuda-me. Ajuda a tua igreja, ajuda, na verdade, o reino de Deus a crescer. Partilha a palavra de Deus com aqueles que estão à tua volta. Amém? A palavra de Deus nos primórdios, no tempo dos apóstolos, ela foi espalhada e cada vez mais e transformou o mundo completamente. Né? Em Atos, no capítulo 19, verso 20, ouça simplesmente, diz assim: a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Não foi uma coisa... Às vezes há modas que vêm e que passam. A palavra de Deus não é uma moda. Ser cristão não é uma moda. Ser evangélico é um compromisso com o Evangelho. Há lugares... Professar uma religião, até dita evangélica, pode ser de moda. Porque agora toda a gente professa e até é giro. Querido, isto é um compromisso. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma cada dia a sua cruz e siga-me. Se aquele que se envergonha de mim, e aqui o próprio Paulo fala-nos nesta epístola, logo no início que nós lemos, aquele que se envergonha do Senhor, o Senhor também vai se envergonhar dele. Tens vergonha do Evangelho? Querido, compromete com a palavra. Compromete com o Senhor. A palavra de Deus não é uma mera obra literária, não. A palavra de Deus não é uma coletânea de filosofias passivas. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, irmãos. Ela transforma vidas. Eu conheço uma pessoa que está no Algarve, se calhar até pode me estar a ver, que o seu testemunho encontrou um pequeno opúsculo no chão, amarrotado, que nós chamamos folheto, com versículos da palavra de Deus, e essa pessoa apanhou aquele folheto e levou para casa e começou a ler, e a palavra de Deus começou a falar ao seu coração e despertou-a. E agora quero contar uma situação pessoal que aconteceu no nosso ministério, quando estávamos no norte, na cidade de Mirandela, em Trás-os-Montes. Lembro-me, nas quintas-feiras, havia ali um mercado municipal, e agora está parado, mas... e todas as quintas-feiras, praticamente, nós estávamos no mercado ali, falando a palavra, entregando literatura cristã, testemunho, folhetos da palavra do Senhor. E um dia... estávamos em casa e recebemos um telefonema, porque alguém tinha apanhado um folheto com a palavra de Deus, com um versículo da palavra de Deus, ou 2 ou 3, e levou para casa. Era alguém que naquele dia, depois ele veio-nos dizer mais tarde, tinha determinado ir, saindo da sua terra, 20 e tal, 30 quilómetros, ir àquela localidade e jogar-se para baixo de um caminhão, quando passasse um caminhão TIR, e ali morrer. Mas aquele dia ele foi ao mercado e ele estava pensando depois disso fazer isso, e alguém deu um sorriso, entregou-lhe um folheto e foi para casa e ficou a meditar no que estava lá escrito e não se suicidou. Tinha vários problemas espirituais, procurou o bispo de Bragança para o ajudar. Um homem, não conseguiu e fez talvez o seu melhor, dizendo: filho, eu vou orar por si, eu vou orar, não posso fazer mais nada. Ele voltou para a sua casa e, confrontando aquele folheto, e telefone, levou um ano nesta luta, até teve coragem, telefonou. Eu não sei se vocês acreditam, perguntou-nos ele, em espíritos malignos. Eu disse: sim, acreditamos, está na palavra de Deus. E vocês ajudam essas pessoas que têm problemas espirituais? Sim.
Então combinamos, vieram ao culto aquela família, ouviu a palavra de Deus, oramos e aquela vida foi liberta. Hoje é uma família maravilhosa que está lá em Alfândega da Fé, lá na Serra de Bornes, servindo ao Senhor em Mirandela, por aqueles lugares. Uma família que está com alegria servindo ao Senhor. Porquê? Porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela nunca volta vazia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Esta é uma palavra que transformou o mundo. Amém? Começou a ser pregada lá na Galileia e chegou a todos, praticamente todos os cantos do mundo. Na Epístola aos Romanos, no capítulo 1, verso 14, Paulo diz: eu sou devedor a gregos, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Amém? Paulo, ele sentiu o peso da responsabilidade de partilhar o Evangelho que transformou a sua própria vida. Amém? Aquilo que de graça recebeste, agora Paulo estava partilhando. Ele diz: eu sou devedor. Amém? Eu sou devedor. Paulo, ele tinha sido um homem sincero, né? Um homem religioso, um homem com compromissos com a sua religião, mas vivia interiormente uma vida vazia. Amém? Na verdade, era um homem bastante culto, quer na filosofia helénica, quer também na religião hebraica. Ele tinha aprendido com os melhores mestres, com Gamaliel, um dos melhores mestres, filho de Elel, um dos melhores mestres das correntes teológicas de Israel. Irmãos, mas no seu interior, na verdade que ele era um homem convicto, ele defendia os princípios da sua religião, ao ponto até de, diz que, consentir na morte de Estevão, ao ponto, na verdade, de pedir cartas em Jerusalém para ir a Damasco para prender os cristãos que lá estavam. Irmãos, era um homem, na verdade, que podemos dizer que defendia as suas crenças, defendia os seus dogmas, mas infelizmente completamente torcidos. Porquê? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo era um fanático, que chamamos um fanático religioso, ao ponto, na verdade, de mandar matar e de ser coautor na morte de tantos santos do Senhor, de tantos homens. Amém? Porquê? E até por causa do nome de Deus, por causa dos seus dogmas. Mas se ele conhecesse verdadeiramente ao Senhor, se ele conhecesse verdadeiramente o espírito da palavra de Deus, não a obra literária, né? Porque a letra mata, mas o espírito vivifica, amém? Irmãos, ele teria tido uma atitude diferente. Eu fico às vezes importunado com pessoas que querem defender Deus, querem defender o Evangelho. Irmãos, olhe para mim. Acha que o Deus Todo-Poderoso, o juiz que há de julgar os vivos e os mortos, seu filho que é advogado e juiz, irmãos, precisa de alguém que o defenda? Acha que ele é fraco? Precisa de alguém que o defenda? Não precisa não, Senhor. Muito menos a sua palavra ser pregada pela espada, como as cruzadas que aconteceram no passado. Claro que isso é tudo contrário à palavra de Deus. Tudo contrário à palavra de Deus. Infelizmente, na verdade, em muitos lugares, as pessoas, na verdade, ganharam, os países muçulmanos, muitos ganharam ódio por causa das cruzadas, porque não é pela espada que a gente tem que levar a palavra. Aliás, se nós entendermos até o Antigo Testamento, a palavra é muito clara. Quando Zacarias diz no seu livro, no capítulo 4 e no versículo 6, não é pela força, nem pela violência, mas pelo meu Espírito. A palavra não é pregada pela força, nem pela violência, não é pela espada. Quando os discípulos de Jesus pegaram uma espada para defender Jesus, Jesus repreendeu-os, porque não é esse o caminho. É levar a palavra. A palavra, irmãos, a palavra tem que ser pregada, amém? Pregada em tempo e fora de tempo, mas ela precisa ser pregada, amém? Levá-la no poder do Espírito Santo, amém? Irmãos, quem traz conversão, irmãos, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence o pecador, né, do pecado, da justiça e do juízo. E quando alguém na verdade, é tocado pelo Espírito Santo e fica convicto do seu pecado, amém?
Aí se chega para Jesus, aí dá-se a conversão, em que o Senhor transforma aquela vida, em que o Senhor dá o seu pecado e transforma uma nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo o resto é adesão. Aos aderentes, ou para os aderentes a uma religião, aos aderentes de uma religião chamamos-lhes religiosos. Aos convertidos ao Evangelho, aqueles que realmente creem no Evangelho, chamamos-lhes de salvos. E aqui está a grande diferença que vemos no mundo. Quando o Evangelho é pregado, a palavra não volta vazia. Ela sempre irá produzir resultados. Mais cedo ou mais tarde, essa semente germinará. Amém? Mais cedo ou mais tarde, essa palavra não vai ficar esquecida no coração, com a oração, regada através da oração e do testemunho. E o testemunho também não é só falar, é viver. Com o nosso exemplo, Cristo em vós, disse o apóstolo Paulo, a esperança da glória. Será que as pessoas estão vendo Cristo em ti, no teu comportamento, nas tuas ações do dia a dia? Ou só estão vendo palavras de retórica sobre o Evangelho? O Evangelho é para ser vivido por todos nós. Com a sua graça, com a unção do Espírito Santo. Amém? Nós vamos lá. Amém? Amém. Meu irmão, minha irmã, cada crente, como diz o apóstolo Paulo, ele é um devedor. Amém? Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Amém? Paulo sentiu-se devedor. Amém? Obrigado a ministrar aos gregos, considerados as pessoas sábias, mas ao mesmo tempo ele sentia-se devedor também àqueles povos chamados bárbaros, ou ignorantes, ou iletrados. Né? E veja só o poder do Evangelho. Amém? Amém? O que é que o Evangelho fez entre os bárbaros? Onde é que eles viviam? Sabe onde é que viviam os bárbaros? Na sua maioria, o que nós chamamos os países nórdicos. Amém? Onde tínhamos os vikings, na Suécia, na Noruega, na Finlândia. Os germanos, na Alemanha, por aí fora. Aqueles países nórdicos. Irmãos, e quando o Evangelho penetra, transforma aquela gente, pessoas muitas vezes com uma cultura muito diferente da cultura romana ou grega, que era uma cultura mais eloquente, mais limpa, mais sábia nas artes e tudo mais, e o Evangelho penetra, e hoje temos os povos nórdicos, os povos que antigamente eram bárbaros, como os povos mais evoluídos. Porquê? Porque o Evangelho trouxe transformação. Para aprenderem a palavra de Deus, eles começaram, amém, para ouvir a palavra de Deus, eles procuraram instrução, aprenderam a ler. Amém? Logo vemos nos países bárbaros a impressão da primeira Bíblia na Alemanha por Gutenberg, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Veja o poder transformador do Evangelho. Povos, na verdade, que hoje, na verdade, levam o mundo na frente, na verdade, pela sua economia. Tudo isso por quê? Porque o Evangelho chegou lá. Infelizmente, hoje, estão-se a desconverter. E por isso também... Mas, irmãos, vamos manter o Senhor como Senhor da nossa nação. Amém? E eu admiro também a Angela Merkel, as suas atitudes positivas com que ela teve para com os refugiados. Mostra, sabe o que é que mostra? Sabe que o pai da Angela Merkel é pastor anglicano? Perdão, pastor luterano. Amém? Por isso nós vemos aquela atitude, uma pessoa solidária. Né? Claro que houve um tempo em que o Schobert estava lá influenciando o antigo ministro das Finanças, mas hoje vemos uma pessoa com uma atitude completamente diferente, uma pessoa humana. Porquê? Porque há princípios do Evangelho na sua vida. Louvado seja o seu nome, o nome do Senhor para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Paulo, ele sentia-se devedor a toda a gente. Amém? E aleluia, irmãos. Vamos também nós, irmãos, perceber que nós somos também chamados, amém, a testemunhar aquilo que de graça recebemos, de graça damos. Não podemos pagar a nossa dívida para com Deus, mas podemos partilhar, na verdade, esta mensagem poderosa com todos aqueles que estão à nossa
volta. Devemos partilhar esta palavra. Neste tempo chamado quarentena, a igreja não está fechada. Está fechado o templo, mas a igreja está ativa. Tu fazes parte desta igreja. Tu fazes parte deste corpo que é o corpo do Senhor. A igreja do Senhor. A igreja que está militante, que está ativa e que é chamada a proclamar as boas novas. Amém? Somos chamados a alcançar todas as pessoas. Né? Paulo dizia, sou chamado para os gregos, sou chamado para os bárbaros. E é verdade, nós somos chamados também para todas as pessoas que estão à nossa volta. Todos. Não são os bonzinhos, entre aspas, porque não há um justo nem um sequer. Todos precisam. Irmão, muitas vezes nós olhamos para estas vivendas aqui à nossa volta, as nossas vivendas um pouco mais abaixo, na linha do Estoril, as vivendas lá na Quinta da Marinha, mas quanto inferno muitas vezes há dentro daqueles muros, quanta tristeza, quanta infelicidade. Mas eu louvo a Deus por aqueles cristãos. Eu conheço-os alguns, porque alguns fazem parte desta comunidade também, da nossa igreja, que deram testemunho para políticos, para deputados, porque quem que eram eles? Eram como aquela empregada de Naamã, porque eram empregadas domésticas, e ali sempre tinham a oportunidade, e ainda hoje estão tendo a oportunidade de partilhar o Evangelho com esta gente de grande capital, com esta gente de grande, na verdade, porque esses também precisam do Evangelho. Só o Senhor pode. Os nossos vizinhos, os bairros sociais, os nossos vizinhos, na verdade, toda esta área, toda esta nação, mais longe, mais longe, mais longe, vamos levar o Evangelho, porque, olha, todos vão morrer. Todos vão partir e todos têm uma alma eterna. Uns podem levar um caixão, na verdade, do melhor mogno, do melhor polimento. Irmãos, outro pode levar um caixão de pinho. Todos, mas sabe, acaba por tudo se decompor. Mas há uma alma que vai para a eternidade e a escolha tem que ser feita aqui. Escolhe o caminho da vida. Prepara-te para encontrar com o teu Deus. E nós somos chamados para levar as boas novas a alguém que transformou a nossa vida, aquilo que está pronto para transformar aqueles que estão à nossa volta também. Paulo sentia-se, na verdade, devedor. Ele partilhou, porque a palavra não estava presa dentro de 4 paredes, naquele lugar onde ele estava confinado, naquela prisão. E mais à frente nós encontramos um registro. Até os da casa de César te saúdam. Amém. Como o Evangelho entrou no palácio do rei Nero. Amém. Aquele rei tirano, aquele rei imperador que foi tão mau para os cristãos. Mas havia pessoas lá que estavam sendo tocadas, transformadas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra. Meu irmão, minha irmã, estamos aqui, estamos em pé. Vamos fazer esta obra. Amém? É um desafio para ti. Esta manhã, a missionária Paula também lançou um desafio. Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer que todos se salvem e todos venham ao conhecimento da verdade. Meu irmão, minha irmã, Deus conta contigo. Nesta semana, determina hoje um compromisso com Deus. Falar pelo menos, partilhar pelo menos. Amém? Esta mensagem, outra mensagem do Evangelho, com 1 ou 2 pessoas. Amém? Vamos lá. Vamos telefonar. Vamos enviar uma mensagem no WhatsApp. Vamos mandar uma mensagem no Facebook. Vamos mandar uma mensagem noutra rede social. Vamos, olha, fazer o que tiver ao nosso alcance. Vamos cumprir a nossa parte. Porque nós também somos devedores. Amém? Vamos orar ao Senhor. Oremos. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos porque a tua palavra é viva, ela é eficaz e ela não volta vazia. Agradeço, Senhor, por esta igreja, por estas vidas que o Senhor conta nesta hora, neste momento, para fazer a sua obra nesta terra, Senhor. Senhor, antes da sua vinda, eu creio, Senhor, que ainda muitas vidas vão ser transformadas pelo poder do Evangelho, porque a tua palavra, Senhor, é poderosa e eficaz para transformar vidas. Senhor, Deus Pai, Senhor, vamos, Senhor, com a tua graça, mais longe, Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Aleluia, aleluia. Adoramos, Deus. Obrigada, Senhor. Só tu, Senhor, que Ele deu a vida por nós. Os seus a glória do meu Senhor. Tão belo como meu Senhor. Sempre será grato prostrar-me, só para o adorar. Proclama a palavra do Senhor, a sua glória em todo lugar. Glória do meu Senhor. Proclama a sua mensagem, Ele deu a sua vida. A Deus para salvar o pecador. Mais uma vez proclamarei a tua palavra. A glória do meu Senhor. Sua vida deu para salvar o pecador. O Cordeiro do prostrar-me só para o adorar, só para o Nós te adoramos, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Nesta semana, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a cumprir o Teu propósito, Senhor, com as nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso Mestre, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Salvador. Obrigada, Senhor, porque em Ti estamos seguros. Deus, nesta semana, Senhor, dá-nos vitória, Senhor. Deus, nestes tempos que aí vêm, Senhor, eu te peço que Tu possas cuidar, Senhor, de cada família, de cada lar, Senhor, que está assistindo este programa neste momento. Senhor. Deus, Tu possas abrir também as portas de trabalho, Senhor. Deus, e também visita com a Tua Deus, saúde, Jesus, Senhor, sim, em Senhor. nome de Jesus. Tu conheces todas as coisas, Pai, tudo deixamos no Teu altar. Papai. Muito obrigada, Pai, no nome de Jesus, no nome de Amém. Jesus. Então, meus queridos irmãos, desejo a todos vós uma boa semana. Voltamos à palavra do dia, todas as segundas e quintas-feiras, às 22 horas. São convidados a estar connosco. Amém? Ou abrir o ficheiro, né, durante a semana, a hora que melhor vos convir. Mas se estiverem em direto connosco, são todos bem-vindos às 22 horas, segunda à quinta-feira. E depois mais um fim de semana, sexta-feira, 21 horas, domingo, 10 da manhã
e 17h30. Até lá, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Um beijinho especial para a irmã Felizmina. Pastor Zé Carlos e família lá, Deus irmã possa Isabel, abençoar irmã muito. Artur. Deus abençoe. Amém.